Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Você vai fazer uma coisa, você vai sentar aplaudindo a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês também podem ficar à vontade. Glória a Deus. Essa tarde eu estava num dilema sobre o que eu iria compartilhar nessa noite. E Deus trouxe algo no meu coração que eu acho assim muito importante, mas ao mesmo tempo as pessoas tratam como se fosse algo irrelevante. Você sabe que na vida, na nossa vida, no nosso viver natural, existem duas coisas que são fundamentais. E eu diria assim, a nossa vida está fundamentada nelas. E são elas verdade e mentira. Nada além disso. Ou você está firmado na verdade, ou você está firmado na mentira. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa firmar-se simultaneamente em ambas. Pelo menos para cada área da nossa vida. Pode ser que em determinadas áreas você esteja vivendo verdade, mas em algumas especificamente, talvez você esteja vivendo mentira. E é importante a gente levar em consideração que quando na balança do nosso viver a mentira pesa mais, a verdade desaparece. Ainda que aos olhos dos outros pareça que nós estamos vivendo verdade, porque eu acredito que esse é o desafio de todo ser humano, fazer as pessoas acreditarem que elas estão certas, de que há verdade nelas. E você sabe que a verdade ela é subjetiva, a verdade existe, cada um carrega a sua própria verdade. Eu diria que existe a sua verdade, existe a minha verdade, mas existe uma verdade que está acima da minha e da sua. E eu particularmente acredito que essa deve ser a verdade que nós devemos alimentar, nutrir, carregar, manter na nossa vida. E essa é uma verdade indiscutível. Eu diria, não faz sentido discutir a verdade. Isso quando tem a ver com a verdadeira. Não sei se você consegue me entender, né? Vai parecer que eu estou, enfim, repetindo, mas acho que você vai conseguir me entender. A gente só discute para defender a nossa própria verdade, porque a verdadeira verdade, é aí que parece que eu estou cometendo um erro de gramática aqui, mas a verdadeira verdade não precisa ser defendida. Não há necessidade de brigar pela verdadeira verdade, porque ela se sustenta por si só. A verdadeira verdade, ela é autossustentável. Ela não depende de que eu a defenda, de que eu brigue por ela.
E tem uma coisa que trabalha em conjunto com a verdade, que é o tempo. Quando você está de posse da verdade, da verdadeira verdade, o tempo vai estar do seu lado. Mas quando nós tentamos sustentar verdades que são discutíveis, o tempo vai andar na contramão nossa. Parece que o tempo não é nosso aliado, parece que o tempo é nosso inimigo. Eu quero que você entenda que na vida existem verdades e mentiras. Quem faz parceria com a mentira, escute isso, se afasta da verdadeira verdade. Quem faz parceria com a mentira se distancia de Deus. Se quisermos andar com Deus, precisamos aprender a desvencilhar-se dessa coisinha chamada mentira. A mentira, ela é uma cadeia. A mentira é um cárcere. Ainda que uma vida mergulhada em mentira, parece que ela proporciona grandes prazeres e alegria, contudo, é uma mentira. E isso com certeza vai trazer resultados extremamente ruins na vida das pessoas que andam em parceria com a mentira. Tem um versículo na Bíblia, você pode abrir lá se quiser, acho que a maioria conhece ele de cor, que é o João 8,32. Quem sabe de cor, diz aí por favor. Olha lá, já lembrou a maioria, agora a massa consegue falar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A única coisa que pode libertar o ser humano definitivamente é a verdade. Deus é quem nos dá essa instrução: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante porque a gente coloca essa afirmação em cima de outros contextos, né? A gente acha assim, o que vai me libertar é a igreja. Se eu frequentar a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C, eu vou me libertar. Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu vou me libertar. Ah, se isso, aquilo, ou aquilo outro acontecer, ou se eu conseguir isso, aquilo, vou me libertar. Queridos, a única coisa que é chave para a libertação na vida do ser humano é a verdade. Dinheiro não liberta, muito pelo contrário, dinheiro escraviza. Estudo, conhecimento, só se for o da verdade. Se não for o conhecimento da verdade, também é escravizador. E não estou fazendo apologia ou pregando contra você crescer, estudar, conhecer, aprender, não, por favor. Eu só quero que você entenda que se você colocar a sua confiança nisso, você vai se escravizar. Então eu não posso estudar, fazer uma faculdade, aprender, claro, você não só pode como deve. Não só pode como deve, mas se a sua confiança for apoiada nisso, você será escravo disso, ou seja, daquilo em que você deposita a sua confiança, a sua esperança, você se tornará escravo disso. A única coisa que verdadeiramente liberta, livra o ser humano de cadeias, de prisões, é o conhecimento da verdade. Por isso Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero que você entenda algo: para cada área da nossa vida existem certas verdades. Se você olhar para a sua vida, cada área da sua vida
ela contém, ela abriga certas verdades. Daí eu diria assim: eu preciso descobrir essas verdades para tomar posse de vitórias. Não há como tornar-se um vitorioso, um vencedor, fazendo uso de mentiras, de enganos, de ignorância. Mas pastor, a vida foi injusta comigo e não me deu oportunidades, e eu não tenho muito entendimento por essa razão. Não, você não tem entendimento porque você acomodou-se na condição em que a vida veio para você. Porque o conhecimento da verdade é alguma coisa que Deus tem muito prazer em compartilhar com quem quer. Por isso que a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Deus não faz acepção, tipo, para você eu vou dar sabedoria, para você não, você nasceu para ser ignorante, você nasceu para não ter entendimento, não tem sabedoria, não insista, porque não, Deus não faz isso, queridos. Mas pastor, eu não tenho estudo. Queridos, a sabedoria e o estudo são coisas distintas. É perfeitamente ser sábio sem ter estudo. É perfeitamente ser sábio sem ter estudo. Eu diria que as pessoas que mais gozam de sabedoria são as que menos têm entendimento natural, conhecimento das coisas naturais. São pessoas que literalmente mergulham em conhecer a Deus e a verdade de Deus. Para você vencer o mundo, não implica, enquanto você é bom, em suprir as demandas do mundo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é uma coisinha chamada fé. Vencemos o mundo e a fé vem pelo, e o ouvir. Ai, que coisa tremenda. Então a vitória sobre o mundo não está nas muitas faculdades que eu posso fazer. Essas muitas faculdades vão me garantir uma posição na sociedade, mas não me garante vitória sobre a vida. Porque vencer na vida implica em você descobrir a verdade sobre ela. Vencer na vida implica em descobrir a verdade sobre ela. Tem gente que vive e até hoje não entendeu o propósito da sua vida, não sabe o porquê vive. Se perguntar por que você vive, porque meu pai e minha mãe, num dado momento, tiveram um relacionamento e eu nasci, por isso eu vivo. Tem gente que acha que a vida é um acaso, por acaso eu vivo. Não, existe um propósito sobre o seu viver, e a verdade de Deus revela isso para você, se você quiser. Mas tem uma coisa interessante: Deus não revela nada para quem não quer saber. Então, se você ainda não sabe o porquê você vive, é porque provavelmente você não teve o desejo de descobrir, ou buscou nas fontes erradas. Porque o mundo tenta fazer você acreditar no porquê você está aqui, ou tenta fazer você saber no porquê você está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo não usa a verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz todo mundo sabe disso. Se o mundo jaz no maligno, e a Bíblia diz que o diabo, que é o maligno, ele é o pai do que mesmo? Então o mundo vai usar de mentira para fazer você acreditar em alguma coisa sobre você mesmo. E quando você acredita em mentiras, a sua vida deixa de ser uma verdade e ela passa a ser uma grande mentira.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, existem muitas pessoas, não é o seu caso, graças a Deus, mas existem muitas pessoas que estão vivendo uma grande mentira, ainda não descobriram as verdades que lhes tocam. Então vamos pensar assim, bom, eu quero ter uma vida vitoriosa, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter uma vida promissora. O que é que eu preciso? Descobrir as verdades que tocam a sua vida. E onde nós temos a fonte para descobrir essas verdades? Bom, aí a gente vai entender. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, Ele é a... Então vamos pensar assim, para chegar na vida... E aí a gente entende que essa vida ela é abundante e ela literalmente é vitoriosa. Para chegar na vida, você precisa trilhar um caminho. E esse caminho é o caminho da verdade. Mas não é qualquer verdade, não é a sua nem a minha. É a verdade de Deus, que nos foi revelada e está estampada na própria Bíblia. Então vamos pensar assim, para eu chegar nessa vida vitoriosa, nessa vida abundante, nessa vida abençoada, eu preciso trilhar o caminho da verdade, e esse caminho, ele está fundamentado nas Escrituras de Deus. Eu poderia abrir um leque para falar para você sobre muitas coisas em que há verdade para você se apegar, mas eu quero me conter em algumas coisas específicas. Vamos pensar assim, dentro da nossa sociedade existe uma base que eu considero essa a base mais importante da sociedade, que é uma coisinha chamada família. Família é a base mais importante da sociedade. Existem muitas instituições dentro da nossa sociedade, mas nenhuma instituição mais importante do que a família. Então vamos pensar assim, para começar a desenvolver uma vida de vitória, nós precisamos entender o nosso lugar na família, nossa posição na família, o que é que nós devemos fazer na família. Então eu queria começar assim, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14 tem uma palavra específica para alguém no contexto familiar. Provérbios capítulo 14, só o versículo 1, Provérbios 14, versículo 1, diz assim, na minha versão, né? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas mãos. Isso é uma verdade. Alô? Isso aqui é uma verdade. Que o desconhecimento dessa verdade traz consequências desastrosas, consequências ruins. E aqui é específico, porque fala especificamente para a mulher, para a esposa, mãe. E a palavra diz assim, a mulher sábia, isso quer dizer, esse versículo deixa claro que existem dois tipos de mulheres, a sábia e a existe a mulher que é sábia e existe a mulher que é tola. E a palavra diz, a mulher sábia, ela faz uma coisa, ela edifica a sua casa, a mulher tola derruba a casa. Aí tem aquela questão, puxa, mas a mulher sábia é aquela que teve oportunidade. Volto a dizer, sabedoria não tem nada a ver com oportunidades de estudo secular. Sabedoria tem a ver com você descobrir os mistérios, os segredos contidos na palavra de Deus, na verdade. E esses mistérios e segredos estão reservados para quem quer, para quem busca. A própria palavra nos Salmos diz que os segredos de Deus, eles estão guardados para aqueles que o amam.
para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Deus, volto a dizer, Ele tem prazer em revelar aquilo que é particular dEle, para pessoas que têm o desejo de descobrir. E aí assim, como que a gente revela que a gente tem o desejo de descobrir? A insistência com que nós buscamos. Porque pessoas que buscam sem insistência, elas não chegam a nenhum tipo de conhecimento. Pessoas que desistem no meio do caminho não alcançam o entendimento, pelo menos não a plenitude dele, não a totalidade dele. Quando há uma insistência, quando há um empenho, quando há um desejo por buscar o conhecimento, você não desanima, você não retrocede, enquanto você não o alcança. São para essas pessoas que não retrocedem, mas que insistem no propósito, que Deus revela o conhecimento, que Ele dá sabedoria. Vamos pensar assim, a gente conhece Salomão, biblicamente falando, como o homem mais sábio que pisou na face da terra, como o homem mais sábio. A gente tem Jesus e a gente não vai fazer comparações, porque não se compara. Mas vamos pensar, Salomão em dado momento, Deus deu a ele uma oportunidade de escolher qualquer coisa, aí Deus iria concedê-lo, e ele podia ali buscar muitas coisas. Eu não sei o que é que você buscaria, se você estivesse no lugar de Salomão. Ele era um rei, jovem ainda, ele tinha um reino para administrar, ele tinha muitos inimigos que estavam de olho no seu reino, que queriam se apropriar de tudo aquilo que a terra onde ele estava possuía. Um rei jovem com muitos inimigos, e eu fico pensando, na flor da idade, jovem, muitas vontades, muitos sonhos, muitos desejos. O que é que você no lugar de Salomão pediria? Salomão poderia pedir a morte dos seus inimigos. Eu não quero ter inimigos, os meus inimigos eu quero que morram todos. Ele podia pedir isso como rei, estava dentro do direito, porque naquela época um reino se estabelecia por meio de guerra, era assim que o reino se estabelecia. Não tinha outro método de se estabelecer um reino, se não fosse vitorioso em guerra. E Salomão sabia muito bem disso, acompanhou a trajetória do pai, embora fosse ainda muito jovem, mas acompanhou a trajetória do pai. Quem era o pai de Salomão? Davi. Davi foi o homem ou o rei que mais conquistou em Israel por meio de guerra. Salomão conquistou por meio de outras coisas, mas Davi foi o que mais conquistou por guerra. E Salomão, quando assumiu o reino, ele conhecia o histórico do pai, como o pai se mantinha, como ele mantinha o seu reino. Então ele poderia ali, dentro da oportunidade, Deus, eu quero a morte dos meus inimigos. Ele poderia pedir, eu quero riqueza. Por meio da riqueza eu posso subornar os meus inimigos, por meio da riqueza eu posso comprar os meus adversários. Ele podia pedir riqueza. Mas Salomão pede algo a Deus, que literalmente moveu Deus na direção dele. Ele pede sabedoria. Eu não sei o que é que você pediria, dentro de uma oportunidade dessa, pede o que quiser, e eu vou fazer na sua vida. Uau! Eu não sei do que é que você precisa muito. Salomão buscou algo interessante, tornou-se, segundo uma afirmação do próprio Deus, porque Deus diz assim, nenhum homem será tão sábio como você antes de você, e nenhum será depois de você. De que a Bíblia lá usa o termo sabedoria, mas se você for buscar no original, ali não é sabedoria, é inteligência. A sabedoria, preste atenção no que eu vou lhe dizer, embora seja usada com muitas outras formas, mas a sabedoria é uma dádiva de Deus. A inteligência é uma habilidade humana. A inteligência o ser humano pode desenvolver, a sabedoria, se Deus não der, o homem não tem.
A inteligência, nós podemos administrar ela, nós podemos ampliar, nós podemos multiplicar, nós podemos fazer crescer a nossa inteligência. A escola, a faculdade, ela ajuda nesse processo de desenvolver a nossa inteligência. Agora, a sabedoria é uma coisa que vem de Deus. A Bíblia não diz que a mulher inteligente edifica a sua casa, ela diz que a mulher sábia, essa edifica a sua casa. Porque se a gente observar, o que tem de mulher com diploma de faculdade destruindo o seu lar, é fora do normal também. Isso quer dizer, a inteligência não ajuda nesse processo. Por quê? Porque esse processo em que a mulher deve se encontrar, existem algumas verdades que precisam ser descobertas. E uma delas é: se Deus não der essa graça, a mulher não tem como fazer por conta própria. São verdades que, sem descobrir, as vitórias vão se distanciando cada vez mais das nossas vidas. Então eu quero pensar assim, né? A mulher, eu quero ser bem sucedida dentro da minha casa, na minha família, junto da minha família. Busque a sabedoria, porque nela virão as verdades que você vai precisar para manter a sua casa da maneira correta e não destruindo. Você quer ver? Vamos pegar um outro papel aqui, o papel do homem, mas aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Pedro. Abre lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Essa tarde, à tarde não, acho que foi de manhã, eu estava conversando com alguém, por acaso mencionou esse versículo e descortinou tudo isso. Deus é bom demais. Mas vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: igualmente vós maridos. Bom, agora nós vamos falar verdade para os maridos, vê lá. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Olha que coisa interessante, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu acho tremendo algumas coisas que Deus nos ensina e Ele nos fala, porque às vezes a gente até encontra alguns homens que aparentemente são homens de oração, e oram muito, mas são homens que não costumam levar em consideração as suas mulheres, da maneira como elas deveriam ser consideradas. Aí eu queria assim, né, só um adendo não, só abrir os olhos, porque a palavra diz que se o marido não coabitar com a mulher, considerando ela como um vaso mais fraco e dando a honra que ela merece, até a oração dele Deus não vai ouvir. Então não importa se você ora muito, se você não cuida da sua mulher da maneira como ela precisa ser cuidada, a sua oração Deus não atende, Deus não ouve. São verdades que sem elas a vida vitoriosa vai ficando distante. Sabe aquela linha de chegada que faz de você um vitorioso? Vai se afastando cada vez mais, porque não está fazendo uso dessa verdade. Frequenta a igreja, que é uma beleza, mas não cuida da mulher como deveria. Não está levando em consideração essa verdade, então está vivendo uma vida de mentira, pelo menos na área em que é o marido, é o esposo, é o chefe do lar, não está vivendo da maneira certa. E aí tem uma outra coisa interessante, porque quando a gente chega nesse contexto, pastor, eu dou muita honra para minha mulher. Escuta,
passar a ela a responsabilidade não é honrá-la, é sacrificá-la. Passar à mulher a responsabilidade que compete ao homem não é honrá-la, é sacrificá-la, porque ela não está ali para isso. Não é esse o papel dela. Ela pode ajudar, mas assumir as responsabilidades não é tarefa dela. Ela pode compartilhar direções dentro do que ela tem buscado em Deus, mas colocar sobre ela essa responsabilidade não é sensato. Eu estou passando para ela a responsabilidade, estou orando, Deus não está nem te ouvindo, Deus não está nem te ouvindo, porque são verdades que precisam ser administradas, porque sem essas verdades, nos tornamos mentirosos, aos olhos daquele diante do qual nós vamos ter que dar contas. Mas você quer ver? Tem um outro papel, que aqui é o papel dos filhos. Alô, filhos, vocês estão aí? Então abram comigo em Efésios. Quantos filhos temos aí? Diga aleluia. Aleluia. Nossa, temos muitos filhos aí. Aleluia pelos filhos. Glória a Deus. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Dá uma olhada no seu papel aí. Verdades que precisam ser descobertas. Sem essas verdades, a vida é uma mentira. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 6, Efésios. Vós, filhos, sede o quê? Deixa eu perguntar de novo, acho que os filhos não ouviram direito. Vós, filhos, sede o quê? A quem? Pais aí, está no plural? Plural? Isso quer dizer tanto pai quanto mãe? Vós filhos, sede obedientes a vossos pais, e aí tem um agravante aí, no Senhor. Porque às vezes, vocês já me ouviram falar isso, né? Que às vezes, o que o pai pede para um filho, não é sensato. O que uma mãe pede para um filho ou uma filha, não é sensato. Coloca esse filho ou essa filha na contramão de Deus, em desobediência a Deus. Daí esse filho, escute o que eu vou dizer, presta atenção em tudo que eu vou falar, não só em parte, que é o que convém. Daí esse filho pode dizer não para o pai e para a mãe, mas escute, está sujeito à disciplina que o pai e a mãe vai aplicar. Professor, aí eu saio da panela para cair na frigideira, é mais ou menos. Você pode dizer não para não desagradar a Deus, contudo, o seu pai ou a sua mãe, na medida que se sentir desagradado, vai aplicar uma disciplina, e você não deve fugir dela. Então vou apanhar de bobeira, não, você vai apanhar por uma causa que literalmente vale a pena. Que causa é essa? Você está agradando a Deus. Você está agradando a Deus. Pedro certa vez disse uma frase que eu acho muito oportuna, porque ele disse assim: mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. E quando ele disse isso, ele estava na mão de pessoas que podiam puni-lo, que podiam castigá-lo, que podia até matá-lo, e ele disse: mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Se for fazer isso para agradar vocês, eu me rendo ao que quer que vocês queiram fazer comigo, mas não farei, porque me preocupo em agradar primeiramente a Deus. Então, dessa forma, você poderia até dizer não para o seu pai ou para a sua mãe. Caso o que eles estão pedindo a você faça de você um desobediente a Deus. Agora, se o que o seu pai e sua mãe pedem não faz de você um desobediente a Deus, e você insiste em não fazer, então você não só está desobedecendo ao seu pai, à sua mãe, mas também está desobedecendo a Deus, o que é pior nesse contexto. Então vê lá, filhos,
Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe. E aqui também é algo que a gente tem que levar em consideração, porque a verdade é nisso aqui, honra teu pai e tua mãe. E aí a Bíblia não faz um acréscimo do tipo, honra o pai ou a mãe que é justo, honra o pai e a mãe que é boa, honra o pai e a mãe que é amoroso, que é carinhoso, que é cuidadoso, que é presenteador. Não, fala honra teu pai e tua mãe. O simples fato de ser pai e mãe requer de um filho a obediência, a honra. Ah, mas o meu pai, ele é muito, sei lá, você pode arrumar adjetivos para desqualificar seu pai, sua mãe, não importa o que eles são, o que eles deixaram de ser, enfim, não importa. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas o meu pai é abusador, minha mãe, não sei o que lá. Honrar pai e mãe não significa se submeter aos abusos deles. Significa aprender a respeitá-los, talvez não pela pessoa que eles são, mas pela autoridade que eles carregam, na função em que eles estão desempenhando, se da maneira certa ou errada, independente, é pai e mãe. Mas o meu pai e a minha mãe me maltratam, o meu pai e a minha mãe isso, o meu pai e a minha mãe aquilo. Ora a Deus em favor dos seus pais, ninguém melhor do que Deus para dar jeito nas coisas, para mudar a direção das coisas, para atuar na mente e no coração das pessoas. Batendo de frente com o seu pai, com a sua mãe, você não vai mudá-los. Você não vai alterar quem eles são, porque você está simplesmente fazendo um gênero diante deles. Não vai mudá-los. A única pessoa que pode mudar alguém é Deus. Então, se você não tem o pai que você gostaria de ter, ou a mãe que você gostaria de ter, você ora a Deus para que Deus transforme essa pessoa que é o seu pai e a sua mãe. E escute, deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode transformar o seu pai e a sua mãe, Deus pode, mas tem alguém orando por eles? Ou as pessoas que deveriam estar orando, estão amaldiçoando eles? As pessoas que deveriam estar intercedendo por eles, estão literalmente condenando eles. A Bíblia diz para os filhos, honrar pai e mãe, aprender a honrar pai e mãe, e ainda diz assim, olha, versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se você for para os mandamentos de Deus, lá no Antigo Testamento, se você for para os mandamentos, tem mandamentos, mas o primeiro mandamento que é feito, seguido de uma promessa, é esse aqui. É o primeiro mandamento seguido de promessa, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, e tudo te vá bem. É assim que está lá em Êxodo. Se você honrar pai e mãe, os seus dias na terra serão fartos, serão abençoados, serão dias que verdadeiramente vão valer a pena, desde que haja esse entendimento, desde que essa verdade, ela faça parte desse contexto na vida de filhos. Isso é verdade. Ah, mas é porque você não conhece meu pai, então você prefere viver na mentira, porque o princípio de Deus é esse. Para cada área de nossas vidas, existem verdades que precisam ser descobertas. Escute, não descobrir essas verdades é o mesmo que viver em fracasso, nessas áreas em que as verdades não se estabeleceram. Se você tem uma área na sua vida que está com dificuldade, uma área que está comprometida, que está se arrastando, que não está indo bem,
pode prestar atenção, existem mentiras que estão prevalecendo nessa área da sua vida. E essa área, ela está amarrada, presa, porque existe legalidade para que essa área continue dessa forma. Você sabe que o inferno, ele só atua por meio de legalidade, que sem legalidade, nada há que o inferno possa fazer? Você sabia disso? Se não existir legalidade, escute, não há nada que o diabo possa fazer, nenhum demônio, não há nada que eles possam fazer, se não houver legalidade. E qual é a legalidade do inferno? A mentira, o engano. Tem um fato interessante, porque a gente costuma dizer que o nosso campo de batalha é aonde? Aonde é o nosso campo de batalha? Se a mente é um campo de batalha, então o inimigo certamente é uma mentira. Se nós batalhamos na mente, e é na mente o nosso campo de batalha, o inimigo contra o qual nós estamos batalhando, certamente é uma mentira. Porque se não existir mentira na sua mente, não há contra o que você batalhar. Se a verdade for a única coisa que impera na sua mente, não há inimigos contra os quais você deve batalhar. Mas se você ainda está batalhando contra alguém ou alguma coisa, e essa batalha é na sua mente, é porque existe uma mentira arrolada aí, existe uma mentira envolvida aí. Precisamos aprender, escuta, a identificar mentiras, porque mentiras são ações do inferno na nossa vida. O diabo é o pai da mentira, ele trabalha por meio da mentira. Deus trabalha com a verdade, porque ele é a própria verdade. Então, na medida que eu estou descobrindo as verdades, presta atenção, na medida que eu estou descobrindo as verdades, eu estou prevalecendo contra as mentiras. Vamos pensar assim: quanto menos mentira existir na minha vida, menos lutas eu vou estar passando, menos dificuldades eu vou ter na minha frente. E como é que eu tiro essas dificuldades da minha frente? Estabelecendo verdade sobre as mentiras que lá existem. O diabo trabalha muito, incessantemente, para semear mentiras no teu caminho. Compete a você conhecer as verdades para tudo aquilo que você tem à sua frente, porque com a verdade você desbanca a mentira. Lembra o que nós falamos no começo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não teremos contra o que lutar se literalmente estivermos apoiados, confiados, seguros na verdade. Só precisamos descobrir as verdades para cada área da nossa vida. Tem uma área na nossa vida que é uma área de extrema importância para nós que somos cristãos, que é a salvação. Você sabia que para ser salvo tem uma verdade que você precisa considerar? Que tem muita gente acreditando em mentira e achando que ainda assim vai ser salva? Como, por exemplo, tem gente que acha que pelo simples fato de frequentar uma igreja está garantido a salvação para ela. Você sabia que não existe nada melhor do que uma igreja para desencaminhar uma pessoa do céu? Queridos, não tem nada pior do que uma coisa chamada religião para atrapalhar a salvação do ser humano. Jesus, enquanto homem, encontrou muita resistência para estabelecer a sua verdade nas pessoas que se consideravam religiosas na época. Ali estava o seu grande obstáculo, a religião.
Aí alguém está perguntando, pastor, e qual é a verdade sobre a salvação? Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em João comigo. Vai para o Evangelho de João. A gente fecha aqui. Poderia abrir, como eu falei, um leque muito grande para falar sobre muitas verdades. Mas essas poucas já estão de bom tamanho. Já ajuda você a pensar sobre muitas coisas. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Tem uma verdade. Quantos gostam... Deixa abrir um leque aqui, se não estava no... Quantos gostam de ter amigos? Amigos de verdade mesmo, não amigos. Quantos gostam de ter amigos? Eu não gosto de ter amigo não, pastor. Você está com problema. Você não gosta de ter amigo, você está com problema. Você ainda não entendeu o propósito da sua existência. Então, mas ter amigos é bom. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. Mas está falando de Jesus? Não está falando de Jesus. Muito embora Jesus, literalmente, é um amigo mais chegado que um irmão. Mas o amigo mais chegado que um irmão é aquele amigo que você supre ou socorre ele quando ele tem uma necessidade. Ele fica numa dívida com você. E quando você tiver uma necessidade, pode ter certeza que esse amigo vai se apresentar. Quer dizer, há um tempo atrás era assim, hoje em dia já nem tanto, né? Eu lembro da época em que os homens, quando eles diziam assim, olha, como é que é mesmo? Eu empenho um pelo de bigode nesse negócio aí, você podia descansar que a palavra daquele homem não voltava atrás de jeito nenhum, era uma questão de honra. Hoje em dia, nem com documento assinado em cartório, juiz, a palavra das pessoas não vale mais nada. Então, mas enfim, houve uma época que amigo era amigo de verdade. Mas quantos gostam de ter amigo? Existe uma verdade nesse tipo de relacionamento de amizade. Você sabe que existe uma verdade, né? Não se tem amigos fundamentados em mentiras. E qual é a verdade que nós precisamos descobrir para construir bons relacionamentos? A Bíblia é muito clara, ela diz que você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso é uma verdade. Se você quer construir uma amizade, construa ela sobre uma base chamada amor. Qualquer coisa diferente de amor não é amizade verdadeira. Hoje tem muita gente que constrói amizade por aparência, por interesse, por negócio. Mas amizades verdadeiras são fundamentadas em amor. Ah, mas e se a pessoa não me ama? Queridos, amor deveria ser uma via de mão dupla, mas pode ser uma via de mão única. Até porque, quando nós falamos em amor, há uns cultos atrás eu falei um pouco sobre isso, né? Existe um sentimento, ou existe algo que nós tratamos como se fosse amor, que é muito mais no campo do sentimento, que precisa de reciprocidade, mas o amor verdadeiro, ele não precisa de reciprocidade. O amor verdadeiro é incondicional, não importa o que você faça, eu decidi te amar e ponto final. E é nessa decisão de amar que nós construímos verdadeiros relacionamentos, até porque nós estamos vivendo um tempo onde ninguém confia mais em ninguém, sim ou não? Sim ou não? É difícil você confiar em alguém. Para você confiar em alguém, você precisa hoje em dia de muitas provas para confiar. E aí fica difícil de você ter uma pessoa em quem você confia, porque às vezes você libera tantas coisas para essa pessoa da sua particularidade, daqui a pouco o que só você sabia e aquela pessoa, agora trocentas pessoas estão sabendo, e algumas pessoas fazendo mau uso das informações que tem a ver com você, e aí fica difícil, e quanto mais isso acontece, menos nós confiamos nas pessoas. Mas quando porque assim, deixa eu dizer, você pode ter dificuldade de confiar nas pessoas, mas você pode criar confiança na vida das pessoas.
O fato de eu não confiar nas pessoas não significa que eu não posso ser confiável a elas. O fato de eu não confiar nelas talvez tenha a ver com o que elas estão fazendo. Mas o que elas estão fazendo não deve alterar, mexer em quem eu sou. Logo, não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer para ela dentro do que ela tem feito para mim. Daí é mais ou menos assim, eu só consigo desenvolver isso quando eu amo as pessoas de forma incondicional, que é a maneira como Deus me ama e a forma como Ele espera que eu ame as outras pessoas. Aí a gente consegue construir bons relacionamentos. Caso contrário, nós só vamos ter pessoas que caminham do nosso lado, e aí não é legal, né? Ninguém para desabafar, ninguém para confidenciar alguma coisa, ninguém para você compartilhar alguma coisa, porque as pessoas não são de confiança. Mas muito bem, vamos lá, vamos falar sobre verdades da salvação. Pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 3, dá uma olhada aí, quem está falando isso é Jesus, então Ele tem autoridade para falar isso daqui. Ele diz assim, olha, a vida eterna, deixa eu fazer uma pergunta, antes de você seguir lendo, não, calma, não lê. Você entende que vida eterna e salvação são sinônimos? Sim ou não? Ou você acha que salvação e vida eterna são coisas distintas? Sou salvo para viver a vida eterna, pastor, está no mesmo tamanho, está no mesmo pacote. Salvação e vida eterna é a mesma coisa. Então Jesus está falando de vida eterna, porque ele vai dizer assim, e a vida eterna é essa. Eu posso até, trocar aí as palavras e não estaria mexendo em absolutamente nada no que diz respeito à essência da palavra. E a salvação é isso, é a mesma coisa. Então dá uma olhada como é que Jesus descreve aí, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a verdade inserida aí, no que diz respeito à salvação? Qual é a verdade? Existe uma verdade no que diz respeito a ser salvo, e qual é a verdade para ser salvo? Que literalmente eu preciso trazer para a minha vida, para que a salvação esteja em meu poder, seja algo garantido para mim. Qual é a verdade inserida nessa fala de Jesus? Qual? Conhecer a Deus e a Jesus, enviado de Deus. Presta atenção, acreditar na salvação sem conhecer a Deus é uma mentira. Acreditar na salvação sem conhecer a Jesus é mentira. Porque a vida eterna, sinônimo de salvação, é conhecer a Deus. E quem conhece a Deus? Eu diria assim, quantas vidas você acha que seriam necessárias para conhecer a Deus? Porque Deus é inesgotável. Eu não sei quantos anos você tem e quanto tempo de vida você tem ainda pela frente. Não sei. Talvez você tenha muitos anos de vida ainda pela frente. E eu posso afirmar para você que todos esses anos de vida que você tem para frente não é o suficiente para você conhecer Deus em plenitude. Porque Deus é inesgotável no que diz respeito a conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais tem algo para você descobrir acerca dele. Quanto mais você experimenta, quanto mais experiência você tem, mais experiência você precisa ter para conhecer um pouco melhor a Deus, porque Deus é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Então preste atenção, salvação, vida eterna, tem a ver com conhecer a Deus. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, para você perceber se há em você verdade ou mentira. Você tem buscado conhecer a Deus dia a dia?
pastor, eu não tenho tempo. Você sabe que você emprega o seu tempo naquilo que é importante para você. Vou repetir. Você emprega o seu tempo naquilo que é importante para você. E se você não tem empregado o seu tempo na busca do conhecimento de Deus, é porque Deus não é importante para você. Daí estamos acreditando numa mentira de que está tudo bem entre nós e Deus. Nós precisamos descobrir verdades para as áreas da nossa vida. Quando Jesus nos comprou de volta, quando nós fomos redimidos por Ele, foi para que nós tivéssemos acesso a essas verdades. Quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, a partir dali nós passamos a ter livre acesso à presença de Deus. E para quê? Às vezes a gente acha, com todo respeito, queria que você não me interpretasse mal, não me entendesse errado. Às vezes a gente acha que a gente tem acesso para ter arrepios, para falar em línguas. A gente acha que a gente passa a ter acesso para ser um frequentador de igreja. Queridos, a gente passa a ter acesso para ter conhecimento. Deus não quer apenas que nos arrepiemos, que falemos em línguas. Não quer apenas que façamos isso. Ele quer que o conheçamos. Porque quanto mais conhecemos, mais sentido vão fazer os nossos arrepios, as línguas que falamos, e assim por diante. Existem verdades que nós precisamos descobrir. Eu te faço uma pergunta: quantas verdades você já tem descoberto? E aí tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar. Existem as verdades que carregamos aqui, e existem as verdades que carregamos aqui. As verdades que carregamos só aqui se transformarão em grandes mentiras no dia do julgamento. Porque de nada adianta saber fazer e não fazer. Até porque tem um versículo que diz assim, preste atenção: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece com ele? Vou repetir: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A verdade que carregamos aqui pode se transformar numa grande mentira. Mas as verdades que nós carregamos aqui, pastor, eu não estou entendendo, se carregar a verdade aqui, carregar a verdade aqui. Carregar a verdade aqui é quando você apenas sabe o que você deve fazer. E carregar a verdade aqui é quando você, além de saber, você está fazendo a coisa. Aquele que carrega as verdades aqui será recompensado por Deus. Quero fechar, ler um versículo, na verdade 3 com você. Está lá em Deuteronômio. Abre lá em Deuteronômio e a gente encerra aqui. Deuteronômio, capítulo 28. Para os leitores da Bíblia já sabem o que eu vou dizer. Deuteronômio capítulo 28. Eu quero ler os versículos 1, 2 e 15, porque eles literalmente fecham aquilo que nós estamos falando. E diz assim, olha, Deuteronômio 28, 1: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, e guardar aqui é sinônimo de fazer, ok? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Escuta, ouvir a Deus e obedecer traz o que sobre as nossas vidas? Traz o que? Isso significa vitória em cada área da sua vida. Ouvir a Deus e obedecer vai trazer vitória sobre as áreas da sua vida. Descobrir quais são as verdades daquela área e aplicar essas verdades na sua vida vai trazer vitória sobre a sua vida. E é interessante, versículo 15 vai dizer assim, olha: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Aí eu diria assim: quando você pratica a verdade, você traz bênção sobre a sua vida. Quando você pratica a mentira, você traz maldição sobre a sua vida. Mas pastor, eu não estou praticando a mentira. Se o que você pratica não é o que Deus pede para você fazer, é mentira o que você está fazendo. Lembra, existe a sua verdade, a minha verdade, a verdade de Deus. A dele é relevante, a minha, a sua é insignificante. Então, se a verdade que você está praticando é a sua verdade, ela é diferente da verdade de Deus, você está vivendo na mentira. O que vai te alcançar em algum momento é uma coisinha chamada maldição. Escute, a maldição vem por trás e te alcança. Pode correr o quanto você quiser, pode ser ágil o quanto você quiser, pode mudar de país para fugir, ela vai te alcançar. É Deus que está dizendo, ela vai te alcançar. Se o que você está vivendo é mentira, a maldição te alcança. Porém, se o que você está vivendo é a verdade, podem tentar impedir o quanto quiser. Pode mudar o governo, pode mudar tudo, pode acontecer do seu lado, a crise pode chegar. Estão falando que está vindo uma crise pesada aí, que vai ser ruim para todo mundo. A crise pode chegar, pode causar um estrago na sociedade, mas o que vai te alcançar é uma coisinha chamada bênção de Deus, porque você está vivendo a verdade dele. Escute, vou repetir: na verdade só existe bênção, maldição só na mentira. Você escolhe aonde você quer viver, é uma escolha sua. Viver verdade, viver mentira, é escolha sua. Mas como é que eu faço? Descubra as verdades, e elas são descobertas na palavra de Deus. Então tenha o cuidado, tenha o prazer de mergulhar na palavra, estudar a palavra, ler a palavra, descobrir as verdades e aplicar na sua vida, porque não terá espaço para maldição na sua vida. E o que quer que a maldição tenha trazido, a bênção vai reverter, porque a bênção sempre foi e sempre será mais proeminente do que a maldição. Isso quer dizer, a bênção é mais poderosa do que a maldição, porque aquele que estabeleceu maldição foi criado por aquele que abençoa. Se você tiver o cuidado de viver na verdade, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, não importa o que está acontecendo ao seu redor, a sua herança é a bênção do Senhor. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e diz para ela assim: a sua herança deve ser a bênção do Senhor. Pastor, por que deve ser? Porque depende de você, não depende do que eu falo para você. Porque eu posso dizer, a sua herança é a bênção do Senhor, mas depende do que você escolhe fazer. Amém, queridos? Amém. Só aqueles que querem a bênção do Senhor fiquem em pé. Pastor, e se eu não quiser a bênção do Senhor? Fica sentado, não tem problema. Eu não consigo ficar em pé, é o caso da Letícia. Ela está em pé no espírito. Amém, Letícia? E logo vai ficar em pé de verdade. Aplique a verdade nessa área da sua vida. Não acredita que aquele acidente condenou você o resto da sua vida, porque a verdade de Deus é saúde. Amém? Deixa essa verdade entrar no seu espírito.
essa verdade vai te libertar dessa coisinha chamada cadeira de rodas. Deus vai colocar rodinha nos seus pés. Aleluia. Querido, quero que você feche seus olhos, mas quero fazer um apelo para você. Você que identifica a existência de algumas mentiras na sua vida, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não sei em que áreas, eu não sei. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus quer libertar você nessa noite. Lembre-se, conhecereis a verdade vos libertará. Se tiver mais alguém, venha à frente. Não hesite, não hesite, não hesite. Pastor, tenho vergonha. Você está acreditando em alguma mentira, querido? Você está acreditando em alguma mentira? A vergonha e Deus são coisas que não caminham juntas. Se você tem vergonha, certamente você não está andando com Deus. Pastor, o que é que os irmãos vão pensar? Os irmãos não têm nada para te oferecer. Então o que quer que eles pensam não vai fazer a menor diferença. Deus quer trazer você para a verdade, querido. A verdade liberta. Para começar, a verdade liberta do fracasso. A verdade liberta do engano, da vergonha, da timidez. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar algo tão precioso. Obrigado por nos dar, ó Deus, um alimento sólido. Obrigado por colocar nas nossas mãos uma ferramenta hábil. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha na mente e no coração de cada pessoa aqui à frente. Que a verdade da Tua palavra comece, ó Deus, a ficar muito clara, a tornar-se latente, compreensiva. Que a verdade da Tua palavra na vida deste Teu filho e desta Tua filha, ó Deus, comece a fazer uma diferença. E que essa pessoa comece a perceber, ó Deus, quantas bênçãos acompanham a verdade do Senhor quando aplicada, quando vivida, quando praticada. Se porventura há, ó Deus, na vida deste Teu filho e desta Tua filha, alguma dificuldade em desvencilhar-se de mentiras, que o Senhor venha capacitar esta pessoa, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, que o Senhor venha ajudar essa pessoa a resistir à mentira, a desvencilhar-se da mentira e a agarrar-se cada dia mais na sua verdade, e a envolver-se cada vez mais com a sua verdade. Abençoa, Senhor, a vida desse Teu filho e desta Tua filha. Que o diabo não tenha o poder de continuar escondendo as verdades desta pessoa. Que todo o trabalho do inferno para dificultar, ó Deus, esse Teu filho e esta Tua filha de conhecer a verdade, que todo o trabalho do inferno caia por terra. E que a Sua verdade, ó Deus, brilhe diante dos olhos desta pessoa. Que o entendimento da verdade brilhe na mente desta pessoa, de maneira que ela consiga agarrar-se, apegar-se a essas verdades e caminhar nelas para a glória do Teu nome. Pai, eu Te agradeço nesse momento.
Obrigado, Senhor, por esse culto, por esse tempo. Te louvamos por tudo isso, Deus. No nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Queridos, eu queria convidar você que está no banco, vir aqui à frente. Qual é o apelo, pastor? Não, não é apelo. Agora eu só quero abençoar você também. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se aproxime um pouco mais. Glória a Jesus. Você vai para a mãozinha sobre o peito, assim, olha. Jesus, injeta nessa vida a tua unção e a tua graça, o teu perdão, o teu amor. Injeta nesta vida, Deus, a tua verdade. Abençoa este homem, esta mulher. Abençoa esta pessoa, Deus, que hoje representa uma família que talvez não esteja completa aqui, mas que o Senhor visite os familiares, que o Senhor toque, ó Deus, e comece uma grande obra na vida destas pessoas. Transforma, salva, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que os teus filhos, quando saírem deste lugar, que carreguem ou levem consigo, ó Deus, uma bênção gigantesca, com a qual, ó Deus, esta pessoa vai compartilhar com outras pessoas lá fora. Abençoe essa noite, abençoe a semana de todos estes teus filhos. Eu te peço isso, Deus, e eu te agradeço por esta bênção generosa derramada da parte do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, querido? Amém? Amém? Dá um abraço nessa pessoa linda do seu lado, diz para ela assim: tenha uma semana abençoada, e Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma semana